Oi, aqui é Flávio Silva e essa é uma foto do Ronaldo Fenômeno. Talvez você esteja se perguntando, Flávio, o que é que essa foto do Ronaldo tem a ver com sair do aluguel? Basicamente, o Ronaldo ele precisou aprender esses dois passos simples para que ele pudesse sair dessa condição em que ele estava, para que ele pudesse chegar na condição em que ele chegou 2 anos depois. E o primeiro ponto é acreditar que pode. O Ronaldo ele entrou em um período onde ele se contundiu durante 1 ano e meio antes da Copa do Mundo. E o segundo ponto foi agir. Ele começou a treinar, ele começou a fazer fisioterapia, ele começou a se dedicar na melhora daquilo que tinha causado aquela contusão tão grave e que muitas pessoas diziam que ele já ia parar a partir daquele ano. E foi aí que em 2002 essa foto foi tirada 2 anos após muitos falarem que a sua carreira ela tinha acabado. E aí você fala, Flávio, mas como eu posso sair do aluguel nesse ano de 2018? Até o final dessa palestra, você vai descobrir o passo a passo para realizar o sonho da sua casa própria. É isso mesmo, eu vou te explicar em detalhes. Antes disso, eu quero te falar sobre alguém. E esse alguém é a Eduarda e o Fabiano. Assim como você, a Eduarda, ela trabalhava muito. Ela saía cedo de casa todos os dias, pegava um ônibus todas as manhãs e para chegar no trabalho sempre no horário. Assim como eu sei que você faz todos os dias. Por 16 anos, a Eduarda morou de aluguel. Isso mesmo, você não ouviu errado. Mesmo depois de um mês inteiro de trabalho, pegando ônibus para chegar cedo, tendo dias em sua rotina que a deixavam praticamente sem energia, ela ainda não tinha a satisfação de morar em um teto que era seu. E assim como a Eduarda, muitas pessoas passam por essa situação todos os dias, mês após mês. E infelizmente, a vida vai passando e o seu dinheiro vai sendo jogado no lixo. E com ela foi assim por 16 anos. Até que um dia nos conhecemos e ela descobriu como mudar completamente o rumo da sua vida. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção nessa imagem. No dia 11 de 3 de 2018, ela realizou o seu sonho. E como ela mesma fala, às 9h45 da manhã. Essa aqui é uma vista lá do apartamento deles, onde eles já mudaram, já estão morando e estão super felizes com essa nova moradia. Antes, ela se concentrava em apenas pagar o aluguel e honrar com o seu compromisso. Hoje, eles podem planejar e viver a vida como realmente merecem viver. E eu não estou dizendo que agora as coisas serão apenas rosas, que tudo é mais fácil, que tudo é mais simples. Na verdade, ela continua trabalhando muito e se dedicando ainda mais, porém com a certeza de que agora ela tem um lar para chamar de seu. A diferença é que agora ela pode construir um futuro sólido junto com seu esposo e desfrutarem de uma vida incrível. E hoje eu quero te mostrar quais são os grandes desafios dessas pessoas que hoje têm essa condição de morarem de aluguel. O primeiro, é muito difícil estabelecer metas para a sua vida quando se tem a incerteza do essencial. A partir desse cenário você vê que nesse primeiro item a gente enxerga pessoas que têm desejos, que têm anseios, que têm vontade de ter novas conquistas como um carro, como uma moto, como uma viagem, como uma formação melhor para te dar uma condição financeira ainda maior, mas dessa forma fica muito difícil quando se tem o empecilho do aluguel. 2. Os aluguéis a cada dia só aumentam. Nos últimos 10 anos é uma tendência mundial o número de aluguéis que vem crescendo, que vem aumentando a quantidade e também o valor cobrado por aluguel em cada imóvel que você encontra aqui nessa região. Você percebe que a cada ano os aluguéis eles são reajustados para cima e isso vai te deixando cada vez mais impossibilitado de realizar novas coisas. A terceira é ser obrigado a se privar de importantes realizações. E é o que eu já mencionei no ponto 1. Muitas pessoas hoje estão, infelizmente, deixando de aproveitar coisas que poderiam e desejam aproveitar simplesmente porque precisam honrar o compromisso do aluguel todos os meses. E 4, o alto risco de nunca conseguir ter a casa própria. Esse é o maior dos 4 itens que eu te falei sobre o cenário atual. Esse hoje é o maior e mais agravante dos pontos.
Muitas pessoas já estão deixando de acreditar que elas podem conseguir comprar e ter a sua casa própria e sair do aluguel de vez. Mas existe uma grande oportunidade diante de todas essas situações. A grande oportunidade é que hoje existe sim a possibilidade de você ter a sua casa própria. E é através desse passo a passo que eu venho ajudando dezenas de pessoas a saírem do aluguel e realizarem o sonho de ter uma casa própria. Em vez de elas ficarem sofrendo todos os meses com o pagamento do aluguel, ou melhor dizendo, o dia de jogar mais de 30% do seu salário no lixo, essas pessoas elas estão realizando sonhos. Elas estão conquistando cada vez mais. Elas estão indo para frente, caminhando em relação aos seus objetivos. A partir de agora, elas começam a construir um patrimônio para a sua vida, pensando em seus filhos, planejando seu futuro com segurança. Hoje, elas vivem sem medo de aumentos inesperados no aluguel, afinal, ele não existe mais. Elas assumem novos compromissos com sonhos ainda maiores, porque a casa própria eles já conseguiram. E dessa forma, elas não precisam mais se preocupar com os aumentos repentinos de aluguel. E esses são os pontos cruciais que eu trouxe para você. A partir desses passos que eu vou te explicar agora, você vai entender como realizar esse sonho e a partir daí você vai poder mudar o rumo de toda a sua vida. Afinal, agora você vai ter a possibilidade de ter a casa própria, porque agora é uma realidade. 2. Você será visto por todos como alguém que conquista os seus objetivos. E 3. Você vai aprender agora os 3 passos para fazer parte dessa oportunidade. E esse é um programa muito simples, com apenas 3 passos básicos. Eu vou te explicar os 3 passos para que fique simples de você entender e você não saia daqui com nenhuma dúvida a respeito de como você vai conseguir seguir esse passo a passo. E esse programa é o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa ele foi fundado no ano de 2002 e hoje ele já ajudou mais de 1 milhão de pessoas em todo o país a conseguirem conquistar a sua casa própria. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, talvez alguém que você conhece já conseguiu participar, mas o que eu quero te falar é que nesse instante eu acredito que é a sua hora de ter um lugar para chamar de seu. É isso mesmo. Se você hoje tem interesse em ter a sua casa própria e conseguir conquistar o sonho tão desejado de sair do aluguel e passar a ter um lugar para chamar de seu, esse é o seu momento. A partir de agora, eu quero te explicar todos os detalhes. Talvez você esteja se perguntando assim, como eu faço? Quanto eu preciso ter? Qual é o valor da minha entrada? Tudo isso são requisitos básicos do programa Minha Casa Minha Vida, que eu vou te explicar a partir desse momento. E o programa ele segue 3 passos muito simples. O primeiro deles é renda comprovada, o segundo, nome limpo e 3, valor de entrada. Dessa forma, eu vou te explicar passo por passo para ficar mais explicativo e você não ter nenhuma dúvida a respeito de como você pode fazer. Primeira coisa, renda comprovada. Ela precisa ser a partir de 1.800. Você já consegue estar apto para participar desse programa e comprar um apartamento através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você olhar lá no seu contra-cheque, você vai ver total de vencimentos ou em alguns contra-cheques vai estar total de proventos. Lá embaixo você vai ver o valor bruto que você recebe. E esse é o valor em que a Caixa leva em consideração para fazer o seu financiamento. Flávio, mas eu não tenho 1.800 de renda comprovada. Eu sou casado, minha esposa também trabalha. É possível juntar renda? Sim, é possível vocês dois somarem a renda um com o outro para que vocês possam estar aptos a financiar através do programa Minha Casa Minha Vida. Nome limpo é um requisito básico para todo tipo de financiamento. Se hoje você tem alguma restrição no seu nome, é bem simples. Você vai entrar em contato com a instituição a qual você tem um débito. Isso, se você quiser, eu posso até te dar uma ajuda, uma explicação melhor sobre isso. Mas se você tem um débito, você liga para a instituição, negocia seu débito e em até 5 dias úteis o seu nome vai estar limpo de novo. Ele estando limpo, você consegue financiar sem problema nenhum. E sobre a entrada? Flávio, como é que a gente pode pagar a entrada? Você vai ter 2 opções totalmente disponíveis para você. Se você trabalha no regime de carteira assinada, dessa forma você vai ter o FGTS a seu dispor, ou seja, aquele valor que é depositado todos os meses pela sua empresa e acumulado durante anos pode ser utilizado
como entrada para a sua casa própria, para o seu apartamento. Então, dessa forma, se você tem FGTS, você pode sim usar como entrada. Se você não tem o valor da entrada completo com FGTS, aí você pode quebrar um pouquinho e dessa forma complementar a sua entrada ou juntar uma parte com a outra parte e dessa forma você conseguir dar entrada no seu apartamento. E esses são os 3 passos que você precisa seguir. O próximo passo seria você saber qual o valor da sua entrada, quanto você precisa pagar de entrada em um apartamento específico. Aqui você tem uma simulação de financiamento que eu estou te apresentando nesse momento e essa simulação ela te diz valor de entrada e valores de parcela. Como é que eu faço para chegar nessa simulação? Bem simples, talvez nesse instante você queira saber exatamente qual é o valor da sua entrada, quanto que vai ficar as suas parcelas, já que você está procurando um apartamento, já que você está querendo sair do aluguel. Bom, para ficar fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um link para você preencher com alguns dados necessários para fazer uma simulação. Com esse link você vai preencher os dados e eu vou logo te enviar as informações necessárias para a gente fazer uma simulação. Você preenche aqui o passo a passo e logo em seguida eu vou te mandar uma simulação de financiamento para você já saber qual que é o valor da sua entrada, qual que é o valor das suas parcelas. Então, dessa forma, nesse passo a passo, você vai conseguir saber valores de entrada, valores de parcela e quem sabe, ainda esse ano, já conseguir realizar o sonho da sua casa própria e sair de vez do aluguel, que eu sei que é um desejo ardente que tem aí no seu coração. E lembre-se, se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é uma das frases que eu mais falo para os meus clientes e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Eles têm conseguido realizar sonhos, eles têm conseguido realizar desejos que antes pareciam não mais serem possíveis. E agora eles estão tendo e morando naquilo que é deles, naquilo que pertence a eles. Então, você clica no botão abaixo e a gente vai se encontrar do outro lado. Uma outra informação que eu tenho para te passar é que logo no momento em que você preencher esse formulário, eu vou te passar uma prévia dos apartamentos que eu tenho aqui na região disponíveis e enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida para você dar uma olhada. Você vai conhecer esses apartamentos, você vai conhecer um pouco do bairro e a gente vai falando. Eu vou te explicar várias informações e por que eu acho que ele é interessante para muitas pessoas conseguirem realizar o sonho da casa própria através desse programa nesse bairro em específico. Então, a gente se encontra do outro lado. Fica com Deus e até a próxima!